Pegue o Evangelho, por favor. Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Você vai fazer um curso relâmpago de teologia agora. Só com esse versículo aqui. Tudo que você precisa saber para ser um pregador, uma pregadora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Paulo escreveu o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Interessante, não? Vou ler de novo. Paulo escrevendo esta primeira carta para a igreja de Corinto, falando ali com os membros e obreiros, ele diz: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o curso de teologia mais rápido que você vai fazer em toda a sua vida. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Será que esse conhecimento é suficiente para ser um grande ganhador de almas? Porque Paulo, ele superou inclusive Pedro, em termos de ganhar almas, em termos de abertura de igrejas, em termos de discípulos, em termos de países conquistados. Ele disse: é só isso que eu quis saber. A única coisa que eu precisava saber: Jesus Cristo e este crucificado. Quem acredita nesta palavra que eu acabei de ler? Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olhe para o céu e glorifique a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Você que está assistindo pela TV ou pela internet, no youtube.com/joãorib, no facebook.com/joãorib, junte-se a nós, olhe para o céu e dá glórias também. Eu tenho vergonha de aplaudir. Salmo de número 47, versículo 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Então aplaude com as mãos e glorifica. Isso. Pai, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber todo este louvor. E vem agora com teu Espírito falar através da boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Olha a situação do apóstolo Paulo. Ele sentiu de Deus, ele sentiu pelo Espírito de Deus que devia ir pregar na Grécia, na Europa. Sair de Israel e evangelizar os gregos. E ele ficou pensando: a Grécia é um país de muitos deuses, muitas lendas, muitas fábulas, muitas crendices. E ao mesmo tempo é um povo extremamente culto. Porque lá na Grécia, eles têm grandes filósofos há centenas de anos, né? Por exemplo, o Sócrates, um grande filósofo
que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. E esse Sócrates, além de uma vasta cultura e filosofia, ele foi o mentor, o professor de Platão. Platão, outro filósofo de grande cultura, que inclusive criou a primeira faculdade de ensino superior do mundo 400 anos antes de Cristo. Eu vou pregar ali para aquele povo culto. Eles têm muitas filosofias, muitos deuses, eles buscam sabedoria o tempo todo. Na Grécia, eles se ocupam de falar, de filosofar, de ouvir, de pensar no sentido da vida. E além do Platão, ele foi professor do Aristóteles, outro filósofo importantíssimo, que ensinou muitas coisas para os gregos. Há séculos e séculos esses filósofos estão ensinando os gregos, e é lá que eu vou pregar. Veja, esses homens que eu acabei de citar, esses grandes filósofos, são estudados inclusive nos dias de hoje. Todos os seus ensinos estão aí e são de grande profundidade. E Paulo, qual era a sua cultura? Primeiro, ele não nasceu Paulo, ele nasceu Saulo. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Ele, que era um perseguidor do Senhor Jesus e perseguidor dos cristãos, acabou ele mesmo se tornando um cristão e passou a ser perseguido. E ele mudou o nome de Saulo para Paulo. E Paulo tinha muita cultura também, porque ele foi criado em Jerusalém, aos pés de um grande sábio chamado Gamaliel, que era um dos membros do Sinédrio de Jerusalém, um professor de teologia extraordinário. E Paulo, na verdade, Saulo, na época, desde criança, aprendeu com esse Gamaliel, que além de popular, era muito conceituado, e ser aluno de Gamaliel era um grande prestígio, dava realmente muita honra para o discípulo. E Paulo, quando se converteu, não é? Que quando ele passou a ser um cristão, ele perdeu tudo, porque é o seguinte: se você se converte a Cristo, você é expulso da sinagoga, você é expulso da comunidade judaica, você é expulso da sua família, você perde a herança, você perde os seus bens, você se torna um pária, você se torna praticamente um exilado no seu próprio país. Então ele perdeu tudo, mas ele mantinha os conhecimentos que havia aprendido durante anos e anos estudando com o grande sábio Gamaliel. Esse Gamaliel foi aquele sacerdote que, quando os cristãos, no caso Pedro principalmente e João, eram perseguidos pelo Sinédrio e queriam matar o Pedro, queriam matar o João, queriam matar todos os seguidores de Jesus, o Gamaliel aconselhou o Sinédrio dizendo: senhores, quero falar com cada um em secreto. Não nos convém combater esses homens, porque se o trabalho deles não for de Deus, vai desaparecer sozinho. Mas se for de Deus e vocês estão combatendo, aí vocês estarão lutando contra Deus. Então, deixem esses homens continuarem. O tempo vai dizer se o que eles estão fazendo é de Deus ou não. E aí aceitaram o conselho do Gamaliel. O Sinédrio açoitou o Pedro e o João, deu uma surra enorme neles e disse: não falem mais no nome de Jesus. Mas eles, saindo dali, continuaram pregando e anunciando o evangelho de Jesus. E o Saulo, que presenciava tudo isso, ao se converter, virou de pedra vidraça.
Ele agora era vidraça, não era mais pedra. Agora ele era apedrejado, ele era perseguido. E ele está sentindo de Deus de sair de Israel e ir pregar na Grécia para aqueles sábios, para aquele povo cheio de cultura, mas ao mesmo tempo cheio de sabedoria. Porque os gregos só buscavam sabedoria. E os judeus, por sua vez, só procuravam sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Paulo disse: eu vou pregar lá na Grécia, porque os judeus procuram por sinais, eles querem provas do poder de Deus, e os gregos, eles querem sabedoria. Mas a sabedoria dos gregos não os levou ao conhecimento verdadeiro de Deus, o Deus único e verdadeiro. Eles acreditam em vários deuses, têm muitas lendas, mas eles não conhecem o verdadeiro Deus. Como é que eu vou pregar para eles? Paulo começou a pensar em tudo isso. Aí ele pensou assim: toda a cultura que eu recebi com Gamaliel me trouxe o conhecimento de Deus? Não, porque eu perseguia os cristãos. Eu tinha muito ensinamento, muito estudo, muita cultura, até em teologia, mas eu conhecia Deus? Não. Eu me converti quando ele me encontrou no caminho de Damasco. Então todo o meu conhecimento com Gamaliel, na verdade não serviu para nada, porque não me levou ao conhecimento de Deus. E todo o conhecimento dos gregos também não os levou ao conhecimento de Deus. Na verdade, os gregos estão na mesma situação que eu estava antes de me converter. Era uma pessoa estudada, uma pessoa culta, bem instruída, tinha prestígio social, mas não conhecia o verdadeiro Deus. E tudo que eu aprendi com Gamaliel, na verdade, foi um esterco para mim. Eu perdi tudo. Quero que você vá comigo na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele falou para os filipenses. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Ele perdeu tudo quando entrou em conhecimento com Jesus, porque ele foi excluído da comunidade, ele foi excluído do sinédrio, ele foi excluído do judaísmo, ele perdeu a família, ele perdeu o trabalho, ele perdeu a herança, mas ele entrou no conhecimento de Cristo. Quando ele entrou no conhecimento de Cristo, ele achou que a troca foi muito boa. Eu perdi todas as coisas anteriores por causa do conhecimento de Cristo. E ele diz assim: e as considero, tudo aquilo que eu perdi, eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele está fazendo a avaliação. Antes eu tinha ensinamento, tinha cultura, era bem instruído aos pés de Gamaliel, mas não tinha Cristo. Descobri agora, por causa do conhecimento de Cristo, que na verdade eu não tinha nada. Eu achava que eu tinha alguma coisa, sendo instruído por Gamaliel, por ter estudado em Jerusalém, com os maiores sábios, ter prestígio com as autoridades. Mas agora eu estou vendo que, na verdade, eu não conhecia nada. Eu só passei a conhecer tudo quando eu conheci Jesus Cristo. Demais isso, né? Ele chegou ao conhecimento de Cristo. Todas as outras coisas, então, não valiam nada. Toda a sua vida antes de Cristo, ele diz, não serviu para nada. Eu perdi tudo, mas na verdade ganhei a Cristo. Ganhei o principal. Então, espere. Os gregos têm muito conhecimento, muita filosofia, muita cultura, muita instrução, mas eles não têm Deus. E eu não posso ir pregar na Grécia querendo rivalizar com os filósofos de lá.
Eu vou pregar para gente culta e vai ser um debate intelectual. E eu não estou indo para a Grécia para fazer debates intelectuais. Eu estou indo para a Grécia, já sei, para pregar Jesus Cristo, o meu Salvador, o verdadeiro Deus, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da verdade. Então eu vou para a Grécia para falar isso. Entendeu por que ele escreveu? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí ele pensou, agora a coisa entortou mesmo. Porque eu não posso chegar ali dizendo que Jesus é maior do que Sócrates, maior que Aristóteles, maior que Platão. Eu não posso apresentar Jesus ali como se ele fosse mais um filósofo. Não vai funcionar. Jesus não é concorrente desses filósofos, não há termo de comparação. O Sócrates, o Platão, o Aristóteles estão lá no pezinho de baixo ali, na unha de Jesus. E esse Jesus que eu conheci é mais alto e mais sublime do que o céu. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eles precisam conhecer esse Jesus que eu conheci. Então eu vou ter que falar quem é Jesus. Eu vou ter que apresentar Jesus crucificado. Vai ser uma loucura para esses gregos, porque eles buscam sabedoria. Os judeus buscam sinais, mas tanto os judeus como os gregos, uns buscam poder, outros buscam sabedoria. Eles não conhecem o verdadeiro Deus. Então eu tenho que falar da loucura que é Jesus Cristo. É uma loucura. Eu vou chocar os gregos. Quando eu começar a falar de Jesus, os gregos ficarão chocados. Mas é o único jeito deles entenderem. Então acompanhem comigo, Estou lendo agora, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura, mas para quem perece, para os que morrem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Aí ele diz, eu vou relembrar a palavra que está escrita, que Deus falou, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Onde está o inquiridor deste século? Onde está o escriba? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É porque a sabedoria deste mundo, todo conhecimento e sabedoria deste mundo, não leva ao conhecimento do verdadeiro Deus. Quem está entendendo, levante a mão. A pessoa pode estudar, ser muito culta, ser PhD, formada em não sei quê, mas a sabedoria deste mundo não revela o verdadeiro Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a minha pregação vai ser sobre essa loucura. Jesus Cristo crucificado. Porque os judeus pedem sinal, isto é poder, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não aceitam Jesus, é um escândalo para eles. E Jesus crucificado, um judeu crucificado, salvador dos gregos, isso é loucura para eles, mas eu não posso mudar a minha pregação.
Eu não posso mudar a minha pregação, eu não posso modificar o evangelho para adaptar para os gregos. Os gregos querem continuar acreditando nos seus deuses, o problema é deles. Mas eu não vou adaptar o evangelho de Jesus Cristo para satisfazer os gregos. Eu vou para lá para pregar, ainda que pareça loucura, eu vou anunciar que aquele Jesus crucificado é o Salvador dos gregos e de toda a humanidade. Não vou mudar o evangelho. E olha que lindo, minha gente. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. Os judeus não procuram poder? Paulo está dizendo, Jesus é o poder de Deus. Os gregos não buscam sabedoria? Jesus é a sabedoria de Deus. Quem tem Jesus tem o verdadeiro poder de Deus e usa este poder. E quem tem Jesus tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, não a sabedoria da terra. E no versículo 26, ele comenta uma coisa que ainda hoje é realidade. Escute isso que ele escreveu aqui. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quantos diplomados e PhDs você conhece que estão na igreja? Quantos ricos e milionários você conhece? Quantos nobres, famílias tradicionais estão na igreja? Você conhece alguém? Eu, francamente, não conheço. E olha que eu já tenho uma boa caminhada com Cristo. Já preguei muito evangelho. Já estive com todo tipo de pessoas de todas as classes sociais. Anunciei Jesus para todo mundo que eu podia anunciar. Mas dentro da igreja, a gente vê algumas dessas pessoas, olha só, os que são sábios segundo a carne, os que têm universidades e são cheios de diplomas e cursos, você vê eles nas nossas igrejas ou nas outras igrejas? Na época de Paulo também não. Os poderosos, você vê os poderosos dentro das igrejas, seja da Paz e Vida ou outras? Também não. Você vê os nobres, os que têm sangue azul, uma linhagem, eles estão frequentando as igrejas? Foram chamados? Estão pregando o evangelho? Paulo está dizendo, esse povo não quer saber de Deus, não. Esse povo não está nem um pouco interessado em conhecer o verdadeiro Deus, porque para eles é uma loucura. Jesus crucificado, que parece um derrotado, que morreu, ele é o meu Salvador? Não. Eu não posso ter um Salvador que morreu desse jeito, que padeceu dessa maneira. Não me interessa isso. Os ricos, os nobres e os estudados acham essa pregação uma loucura, mas a história não parou na cruz. Esse Cristo crucificado foi morto sim, parecia um derrotado. Como derrotado, foi colocado numa sepultura e ficou nela 3 dias. Mas aquele que parecia vencido, na verdade, ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele é o verdadeiro Deus. Não são os poderosos, nem os nobres, nem os cultos que são chamados. Eles não querem saber de Deus, porque eles enxergam só o Cristo ali, morto.
Eles não creem nem que Jesus ressuscitou. Eles ficam colocando em dúvida o tempo todo. Esse povo é ignorante, né? Esse pastor aí, falando que Jesus ressuscitou, que prova que ele tem que Jesus ressuscitou? Eu tenho provas que Jesus ressuscitou, e não estou falando uma ou outra prova, eu tenho a prova da palavra de Deus, e eu tenho a prova dentro de mim. A verdade é que ele está vivo, e hoje mesmo eu conversei com ele, e ele conversou comigo, e ele fala com todo aquele que nele crê. Nós temos provas de que Ele está vivo, porque todo dia nós falamos com Ele e Ele fala conosco. É loucura? Claro que é loucura. Para os estudados, para quem não busca Deus, para quem não quer saber de Jesus. Veja o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Como que aquele empresário tão poderoso pode olhar para você, que é funcionário dele, que é empregada dele, e achar que você sabe mais do que ele? O empresário, ele te olha com desprezo. Você é um crentinho, é uma crentinha só, é um fanático, uma fanática, é assim que ele te vê. Ele te despreza, mas olha o que diz o versículo seguinte: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. O mundo nos despreza, é verdade, mas nós fomos escolhidos pelo Todo-Poderoso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos escolhi para confundir os sábios, para confundir os entendidos, para confundir os poderosos. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Estou lembrando aqui daquela menina israelita, adolescente, que foi levada para a Síria como escrava, e ficou de empregada na casa do segundo homem mais poderoso da Síria, o general Naamã. Maior do que ele, só o rei. E Naamã era leproso. Aquela menina adolescente era uma menina de Deus. Quem olhasse para ela, a desprezava. Era só uma garotinha, mas era uma garotinha cheia da presença de Deus. E um dia aquela menina israelita falou para a esposa do general Naamã: se o teu marido fosse até Samaria e se colocasse na frente do profeta Eliseu, ele ficaria purificado da sua lepra. E ela falou de uma tal maneira que confundiu a patroa. E a patroa creu, contou para o marido. Ela falou com tanta convicção que o marido creu. O marido foi falar com o rei creu. E o rei escreveu uma carta para o rei de Israel: estou te mandando Naamã aí para você curar ele da lepra. E quando Naamã chegou em Samaria e o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas, porque ele era culto. Ele era entendido, ele era neto do rei Acabe, mas ele não tinha nenhum conhecimento de Deus. Por isso que ele se desesperou e rasgou as roupas. O profeta Eliseu ficou sabendo desse fato, ou por revelação divina, ou porque alguém lhe contou, e ele mandou dizer ao rei de Israel: mande o general Naamã vir falar comigo, e você verá que há profeta em Israel. Tudo começou com uma menina adolescente, porque Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir e aniquilar esses sábios
entendidos, nobres e poderosos, que pensam que sabem alguma coisa, mas Paulo disse: eles não sabem de nada. Eu não sabia de nada, eu só passei a saber das coisas no dia em que fui encontrado por Jesus Cristo. Quando eu tive este encontro verdadeiro com o Senhor, aí eu soube de verdade o que é o verdadeiro conhecimento nesta vida. O que é que você precisa saber para ser um ganhador de almas? No Brasil, na Grécia, em Portugal, na África, nas Américas, na Europa, na Ásia, ou em qualquer lugar do mundo. Ou se você não almeja tanto, pelo menos ser o ganhador de almas na tua casa e na tua família. O que é que você precisa saber para pelo menos ganhar a tua família para Jesus? Isso aqui. Vou reler o versículo 2, que foi o início da nossa mensagem. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso é tudo o que você precisa saber. Mas nós não estamos falando de Jesus no crucifixo, viu? Porque o crucifixo mostra um Cristo que continua pregado lá, um Cristo morto. Nós estamos falando do Cristo crucificado. E quando a gente olha para a cruz está vazia. E quando a gente olha para o túmulo dele lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Lá não tem nenhum cadáver e nenhum resto mortal, porque aquele que estava morto ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o conhecimento que salva. É o conhecimento que traz Deus para a sua vida. Vamos ficar todos de pé agora. Hoje eu vou ser franco com você. Percebemos que na maior parte das igrejas, infelizmente, esse Jesus Cristo crucificado não está mais presente. Infelizmente, a gente vê isso. Paulo disse: eu só quero saber de uma coisa, e é esta a mensagem. Não tem invenção, não tem floreio, não tem novidades, não tem nada. É só isto. É só isto. Isto é o que você precisa saber para ganhar a tua família para Jesus Cristo. Tem gente muito estudada e muito culta na tua casa? Ou não tem gente estudada nem culta, mas eles pensam que são mais inteligentes e espertos que você? Eles te desprezam porque você está na igreja e porque você se batizou nas águas e está servindo Jesus Cristo e vai para a casa do Senhor todo o tempo. Eles te desprezam? Deixa. O principal você já sabe. Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E esta loucura da cruz vai salvar toda a tua casa. É só isso que você precisa anunciar lá. Jesus, o único Salvador. Quer receber poder de Deus? Porque Jesus Cristo, Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Estou lendo o final do versículo 24. Jesus Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem quer poder de Deus aqui? E quem quer mais sabedoria de Deus? Tudo isso está em Jesus Cristo. Se aproxime mais de Jesus, ande mais com Jesus, sirva mais este Jesus, faça tudo o que Ele quer que você faça, e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida, e a sabedoria de Deus também. Quer poder de Deus? Ergue as mãos para os céus. Quer sabedoria de Deus? Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai,
Eu quero o teu poder, eu quero a tua sabedoria, e eu sei que estas coisas que são necessárias estão reunidas em Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E é Ele que eu quero na minha vida, é Ele que eu quero dentro de mim. Vem agora, Senhor, me encher com a Tua presença e com a Tua virtude, porque eu declaro que esta loucura faz parte agora da minha vida, da minha alma e da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Pai querido, agora enche esta pessoa com teu poder. Para ela ser cheia do teu poder, ela precisa da presença desse Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas não está morto, porque Ele ressuscitou. Ah, Pai, este Jesus ressuscitado pega a pessoa desprezada, pega a pessoa simples e faz dela uma pessoa sábia, uma pessoa que deixa até os sábios deste mundo confusos. Então acrescenta agora poder e sabedoria. Em outras palavras, meu Pai, acrescenta Jesus Cristo na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha, e em nome de Jesus assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode aplaudir ao nome do Senhor agora. Glória a Deus.